voz de Chigamar Santana com a canção Mamacalunga, eu abro o terceiro episódio da temporada Agrutuba Convida, Jazz Oliveira. Hoje eu tenho a alegria de apresentar a vocês esta autobiografia chamada Kalungas Kind, meine unglaubliche Reise ins Leben, da autora Stephanie Laya ao Congo, ou Laya ao Congo, como ela tem assinado nos últimos anos. Esta é uma biografia de uma jovem nascida em 1978 em Berlim, na Alemanha, mas não é qualquer biografia de qualquer jovem nascida nesse contexto, né? A vida de Laya ao Congo remete e está implicada com diversos contextos políticos, históricos, sociais, né? É um pouco mais do que a maioria das pessoas, né? Laya ao Congo chega na Alemanha em maio de 78, ainda na barriga de sua mãe, né? Clementine ao Congo, sua mãe, está grávida e está em um acampamento de pessoas refugiadas na região chamada Cassinga, em Angola. A mãe de Laya ao Congo é namibiana e a Namíbia, naquela época, estava passando pelo processo de lutas pela independência. A questão é que... vamos primeiro entender o contexto de independência namibiano, né? Naquela época, quem comandava a Namíbia era a África do Sul, né? E aí a gente pode se perguntar como que a África do Sul, um país africano, um país que foi colonizado, estava no poder de outro país africano e estava aterrorizando outro país africano com as suas leis terríveis de apartheid, por exemplo, de segregação racial. Para a gente entender isso, a gente precisa voltar um pouco na história e lembrar ou saber que a Namíbia, no começo do século XX, era uma colônia alemã, né? E a Alemanha cometeu diversas atrocidades nesse território, né? Mais especificamente entre 1904 e 1908, né? Não vou entrar em detalhes dessa história específica, mas... enfim. Aí a Alemanha perde os territórios invadidos no continente, né? Em decorrência das guerras mundiais, etc. E com essa perda de território, a Namíbia, que antes estava sob jurisdição alemã, comandada desde então, pela África do Sul, né? Então, o movimento pela independência é muito antigo, mais antigo do que 1960, porém, em 1960 é fundada a SWAPO, que é uma organização namibiana a favor, que luta pela independência da Namíbia, dos poderes e do comando da África do Sul. E, nesse contexto, a SWAPO organiza ações solidárias e recebe ajuda de outros países socialistas, né? Entre eles Cuba, Alemanha Oriental, etc. Então, a jovem Clementine ao Congo, que está nesse acampamento de Cassinga, no dia 4 de maio, é atingida gravemente por granadas, tiros, né, no que ficou conhecido como massacre de Cassinga, que foi um ataque sul-africano a essa região em Angola. No dia seguinte, Clementine ao Congo é resgatada por tropas cubanas e é levada para RDA, para a Alemanha Oriental, para receber cuidados médicos, né? Ela está gravemente ferida
e precisa se recuperar para que possa ter sua filha, né? Ela se recupera, ela luta pela vida da filha e pela sua própria vida e dá à luz em setembro de 78 a Laia ao Congo. Bom, Clementine ao Congo está num hospital de solidariedade que atende várias pessoas vítimas de conflitos. E a bebê nasce e todo mundo fica encantado por esse bebê que nasce também gravemente ferida, né? Em consequências do ataque sul-africano. Então, esse bebê precisa de cuidados médicos especiais, ela precisa fazer fisioterapia, etc, né? E uma das enfermeiras, chamada Petra Schmida, ela acaba levando a bebê para sua família, né? Que acaba se encantando pelo bebê e cuidando desse bebê, provendo o cuidado e amor necessários para que essa criança cresça, né? A questão da solidariedade socialista era resgatar pessoas que estavam doentes ou feridas em decorrência desses conflitos por independência, e uma vez que essas pessoas se recuperavam, elas eram enviadas de volta aos seus contextos de origem. A questão é que, mesmo recuperadas, as duas, né, mãe e filha, a Namíbia ainda não havia terminado o seu processo de dependência e Angola também passava por questões de guerra civil, né, pós-independência de Portugal. Então, realmente, Angola ou Namíbia não era o melhor lugar, não eram os melhores lugares para que essa criança recebesse cuidados médicos necessários, né? Infelizmente, ela voltou com sua mãe para Angola e sofreu bastante, né? Não recebeu os cuidados médicos necessários. A família de tutores na Alemanha move mundos e fundos para conseguir levar essa bebê de volta aos seus cuidados, né? Para que ela realmente, para que os cuidados médicos e também a educação fossem garantidas a essa bebê. Felizmente, a família consegue levar a bebê de volta para RDA, né? Depois de uma série de impossibilidades e dificuldades, né? Eu vou ler um trecho que a Laia ao Congo fala um pouco sobre essa volta, né? Ou essa situação, esse contexto em que ela volta para a Alemanha. Hoje, em casos como esse, as pessoas afetadas muitas vezes conseguem, com a ajuda de advogados e da indignação pública, vencer as instituições estatais. Mas em 1980, na RDA, uma abordagem assim era quase impossível. Meus pais adotivos ou tutores se sentiam abandonados e, em vez de reclamar, perguntavam-se se não haviam feito o suficiente. Repetidamente, ponderavam se não haveria uma maneira de me trazer de volta. Como eu disse, felizmente eles conseguem levar a bebê de volta e ela se desenvolve com algumas sequelas, né? Com algumas dificuldade de andar, etc. Mas vive uma vida, Laia vive uma infância saudável e feliz, né, na RDA, onde ela está protegida dos conflitos que só acabam em 1990, né, na Namíbia. E aí eu pulo então agora para um trecho que ela fala um pouco durante a infância, a relação que ela tinha com o continente africano, com suas raízes, em duas situações. Inicio a leitura. Em casa tínhamos 3 livros sobre a África na estante. No entanto, os textos estavam em inglês. Eles contavam sobre as pessoas nos tempos da independência de Angola e do Zimbábue, e também sobre a história da Namíbia antes de 1978.
Hoje eu sei disso, mas naquela época eu não entendi uma palavra, e, portanto me concentrava nas fotos. Dessas fotos formavam-se em minha mente uma imagem da África, semelhante a que outras crianças alemãs também, provavelmente também tinham naquela época. Ou seja, na África todo mundo usava saia de palha, vivia em cabanas de palha, se divertiam muito e haviam macacos pulando por toda parte. Era exatamente assim que eu imaginava minha terra natal. E aí eu passo para o segundo momento de encontro com algo africano, com pessoas africanas, né, com imagens. Ou como deveria ser, ou como se presumiu que fosse, né? As crianças da SWAPO, que eram outras crianças que foram levadas também à Alemanha por meio dessas ações solidárias, muitas dessas crianças eram sobreviventes também de cacinga, muitas já eram órfãos e elas são cuidadas pelo Comitê de Solidariedade da RDA. Ao contrário da Laia, que recebe cuidados específicos na família, né? Inicio a leitura. As crianças da SWAPO que eu encontrava no acampamento de férias no Mar Báltico não se encaixavam nessa imagem, aquela imagem dos livros. Elas vestiam jeans, camisetas e maiôs, como eu, e já falavam alemão tão bem quanto eu. Minha avó disse: pensávamos que você iria para perto das crianças namibianas para manter sua conexão com a sua terra natal. Mas essas crianças eram tão europeias quanto você. Elas também não sabiam nada da Namíbia. Então, ir ao acampamento não ajudou muito. Eu não me tornei namibiana durante aquelas 3 semanas, mas algumas palavras de Oxivambo ficaram na minha mente, pois soavam bem engraçadas, como Walalapo, que significa bom dia, ou Kaloponawa, que significa cuide-se ou tchau. E aí ela segue falando da palavra que significa bunda em Oxivambo e que as crianças riam muito e usavam isso sem que os professores alemães soubessem o que significava, etc, né? Então, de certa forma, ela teve experiências interessantes e felizes com outras crianças africanas e também namibianas, né? Mas, ao mesmo tempo, ela se sentia sempre uma visitante nesse contexto, né? Com outras crianças, né? Ela diz em algum momento que as crianças estavam criando comunidade e ela era uma visitante que aparecia durante as férias, né, durante algumas semanas, né, então também ela não se sentia em casa ou não se sentia com muita familiaridade, né, não se sentia numa comunidade como as outras crianças supostamente se sentiam, né. Agora eu vou pular um pouco para quando Stephanie tem 11 anos, e o ano é 1989, um ano bastante importante para a história alemã. Vamos ver o que acontece e como ela narra isso. O ano de 1989 chegou e com ele tudo mudou. A escola era o centro da minha vida, mas primeiro tivemos que nos despedir da senhora Wysotsky. Ela nos deixaria ao final da 4ª série. Uma última vez, os alunos demonstraram sua união e organizaram uma grande festa em sua homenagem. Logo após, seguiu-se o ápice do ano, minha cerimônia de iniciação como pioneira Telemann. É uma espécie, acredito que seja uma espécie de escoteira, né, específica da RDA. Eu vou pular um pouquinho esse trecho, e é aqui. Poucos meses depois, fiz 11 anos. Minha avó, meu avô, Jane e eu. Jane era a irmã dela, né? Uma criança que nasceu 2 anos depois que ela é recebida pela família Schmida. Ela é filha da enfermeira Petra. Bom, Jane e eu e meus avós passamos as férias de outono no Mar Báltico. E enquanto os meus avós faziam uma caminhada noturna, Jane e eu estávamos assistindo televisão.
Nesse momento, fomos confrontadas com as notícias da Aktuelle Kamera. Era 18 de outubro de 1989 e um apresentador anunciava que Erich Honecker não era mais o presidente do Conselho de Estado. Ele renunciaria por motivos de saúde. Pelo menos era isso que a declaração oficial dizia. Jane e eu ficamos completamente chocadas, desoladas. Afinal, ele era nosso Erich. Ele pertencia à RDA, assim como o armário pertencia à nossa sala de estar. Muito provavelmente, poucas pessoas derramaram uma única gota por Honecker, mas nós duas derramamos mais de uma. Jane imediatamente desenhou no quadro e escreveu: Erich, nós te amamos, você não pode ir embora. Quando minha avó e meu avô voltaram, nós os inundamos com nossa consternação. Interessante, essa cena me lembra muito aquele filme Adeus Lenin, né, que mostra um pouco de uma forma tragicômica o final da RDA, né, o final de um sonho, de uma vida, de um modo de vida na Alemanha. Bom, a jovem Laia Congo vai a primeira vez à Namíbia, conhecer sua família, quando tem 14 anos e tem uma experiência não muito boa, né? Ela não gosta muito do que vive, né? Viver sem água corrente, sem energia elétrica, comer comidas que ela julga diferentes, né? Que são diferentes do que ela regularmente come na Alemanha, etc. Deixa ela um pouco com medo de ficar presa na África, na Namíbia, etc. Mas ela acaba criando uma conexão com a avó e com o pai, principalmente, né? A conexão, a relação dela com a mãe não é muito calorosa, amorosa, né? Isso é algo que a persegue durante toda a sua narrativa, né? Bom, nessa primeira visita à Namíbia, no final da sua visita, a avó dela, que é uma líder importante comunitária, organiza uma festa para ela, um ritual de purificação, né? Ela morre de medo, ela tem que beber um líquido estranho e ela diz que provavelmente tinha olho de sapo e pedaços de animais, enfim, como se fosse uma poção de uma bruxa, etc, né? E a coisa não tem um gosto muito bom, enfim. Ela passa pelo ritual, fica um pouco assustada, mas ela se deixa viver a experiência, né? Depois, quando ela volta para a Alemanha, ela começa a ponderar, né? E começa a ver e a sentir falta da vida na Namíbia, né? No modo rural de viver, da sua família, e a conexão com a natureza, e a conexão comunitária. E isso ela percebe e sente falta quando volta para a Alemanha, né? Ela começa a perceber que nem tudo são flores, né? Principalmente nesse contexto de virada, de mudança, né? A DDR, o mundo dela estava ruindo na Alemanha. E aí agora eu pulo para um trecho final, onde ela relembra um pouco essa primeira experiência ritualística na casa da avó, né? E aí numa outra. Esse trecho se passa durante uma outra viagem dela para Namíbia, quando ela já tem 27 anos. E aí ela pede à avó dela que faça mais uma vez esse ritual de purificação. E aí pergunta se a bruxa de Angola faria de novo esse ritual. E a avó explica que essa senhora não pode no momento, mas que ela própria, a avó, pode fazer um ritual pela neta. E aí eu leio. Minha avó então colocou ervas e outros ingredientes misteriosos em uma cumbuca. Ela os amarrou em pequenos feixes e os acendeu. Com a fumaça, ela me benzeu de cima a baixo. Foi uma cerimônia de despedida. Uma despedida para sempre. Um ano depois, Mekulo, que é avó em Oxivambo, adormeceu em sua cabana e não acordou mais. Mas as palavras que ela disse após a defumação ficaram guardadas na minha memória.
Quando algo ruim acontece, quando algo ruim acontece, depois acontece algo bom. Com a defumação, ela me purificou, me libertando do ruim. Eu precisava só fazer minha parte, disse ela, ou seja, eu precisava acreditar que algo positivo aconteceria novamente comigo. Isso foi o que Mekulo pôde me oferecer. Foi pouco, mas ao mesmo tempo foi um grande presente. Ela me reconheceu em minha individualidade e personalidade. As crenças e pontos de vista dela, assim como os meus, ambos tinham validade, não existiam separadamente, eles viviam lado a lado. Essa foi a resposta para muitas das minhas perguntas. Sou a neta de Mekulo, uma mulher ovambo, ou Wambo, e ao mesmo tempo sou uma jovem da Alemanha. Mas onde quer que eu esteja, seja em Berlim ou no Eumbo, Kalunga estará comigo. Se eu nunca esquecer isso, e eu nunca esquecerei, então, segundo minha avó, eu não poderei mais ser derrotada pelo que ainda está por vir, pois nunca será algo ruim, apenas uma nova experiência que me tornará mais forte. Bom, então com essa mensagem de Kalunga, eu vou fechando esse episódio e complemento só com essa questão, volto para o começo, né, quando eu trago a canção de Tigana, que é um cantor brasileiro que canta em Kikongo, né, e que traz um pouco e que traduz também intelectuais africanos, mais especificamente Fukiao, e que traz um pouco esse universo, né, que já existe aqui, né, que já existe aqui desde que as pessoas escravizadas chegaram, né, as pessoas que eram de culturas banto, né. Para nós aqui no Brasil, Kalunga também é uma força espiritual, também significa muito e diz muito da nossa ancestralidade. No nosso contexto, ele vem um pouco do contexto angolano, né, do povo Bakongo, etc. Mas não deixa de ser Kalunga, né, mas não deixa de ser uma herança viva, né. Então, esse livro, cujo título é Criança de Kalunga, faz o encontro de crianças de Kalunga que estão por aí, pelo mundo. Eu encerro por aqui e a gente se vê no próximo episódio.